Oi, pais amados, programa Oi Pais mais uma vez está no ar. Quero convidar a você para dar o seu like, compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal. Olha, o tema de hoje é bombástico, continuação do vídeo anterior. Estamos falando sobre escola bíblica dominical, falando sobre educação cristã e procurando refletir um pouco sobre esta crise que as igrejas estão enfrentando com relação ao estudo, né, da palavra de Deus, porque está havendo um grande desinteresse pela palavra de Deus em muitas searas evangélicas. Estamos analisando este fenômeno. Já voltaremos, tá? No programa Oi Paz, pensando sobre educação cristã. Que Deus abençoe você. Fique comigo. Oi Paz. É felicidade. Oi Paz. É amor de verdade. Oi Paz, voltamos falando sobre educação cristã e no vídeo anterior eu falava sobre os fenômenos que estão espraiados, né, dentro da igreja evangélica. O fenômeno da aversão, já previsto, né, pelo filósofo Agostinho. Ele falava que quando a pessoa não se converte, ela se averte, né? Isso acontece mesmo, né? Quando o indivíduo não consegue compreender o que é o novo nascimento, o que é ser uma nova criatura, o que de fato Jesus ensinou sobre isso, né? A necessidade de nascer de novo, ele pega uma verdadeira aversão ao evangelho. A aversão é um fenômeno. E outro fenômeno muito interessante, que eu aprendi com um nobre professor que me deu aula no curso de doutoramento, chamado Daniel Sotelo, com o qual discutimos durante um dia inteiro sobre o tema inversão, né? Se o cristão poderia ser invertido. Então, Agostinho fala de aversão e um querido professor chamado Daniel Sotelo falando sobre inversão. Me lembro dele, que Deus o abençoe se ele estiver me ouvindo, né? Então, a inversão é outro fenômeno. Por quê? Nós estamos vendo alguns supostos evangélicos dizendo assim: eu quero largar tudo, quero me desigrejar, não quero mais congregar, não quero mais fazer parte de uma igreja evangélica, porque eu me inverti. Ou seja, depois de convertido, segundo essas pessoas, eu agora me inverti. Eu quero outra onda, eu quero viver uma outra realidade. Então, no vídeo anterior, estávamos pensando por que tudo isso tem acontecido. Isto é um fenômeno histórico, porque a igreja, durante algum tempo, veio com um galope estranho, né? Alguns novos líderes foram introduzindo no seio da igreja cristã a ideia de que o estudo não era importante, que a fé cristã seria uma fé depositária, né? Então, você vai ao culto, recebe alguma coisa da parte de Deus e você vai embora e pronto, né? E se investiu muito nas grandes massas, se investiu muito nas grandes multidões, não é? E isso é quase que pautada naquela ideologia romana, né? Circus et pan, que os imperadores levavam sempre no peito, né? Circus et pan. Se eu der circo e pão para os romanos, eu vou conseguir, né, dominá-los. E as igrejas pegaram essa vibe, né, esse viés aí de oferecerem entretenimento. Só que o entretenimento não ensina, o entretenimento não produz transformação, produz conformação, produz muitas vezes deformação, mas não produz transformação, como disse o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se a pessoa não entende, ela não experimenta a transformação. Eu tenho falado muitas vezes da nossa igreja a respeito da inteléquia, que era uma ideia sempre muito bem trabalhada pelos filósofos antigos, né, e filósofos cristãos, por exemplo, como Plotino, né, e também outros filósofos que estiveram pensando sobre isso, como Tomás de Aquino, Agostinho, né, e muitos outros teólogos do passado que pensavam sobre a inteléquia, que seria a essência da alma, né? E a psicanálise ajuda muito na reflexão sobre a inteléquia,
Por quê? Porque a psicanálise vai falar que a essência da alma humana se divide em herança e dinâmica. Que o ser humano seria um ser heródoto dinâmico, ou seja, parte dele é herança, e esta herança ele herda dos seus arquétipos, pai e mãe, e ele na condição de arquétipo, né? E de outro lado, dinâmica, ou seja, as relações interpessoais sociais deste indivíduo vão alterando, né, a forma dele de pensar, de agir e tudo. Então, o que aconteceu? Como se quebrou o respeito a um ensino da palavra de Deus, a um ensino religioso, um outro erro que eu vejo, assim, muitos pastores novos, né, de uma nova, diríamos assim, onda de ministério pastoral, vieram dizendo o seguinte: você não pode ser religioso. E é uma falta de compreensão do que significaria a religião, porque a palavra religião vem de religar, e religar o homem com Deus. E lá em Isaías 53, verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor Deus fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, religião é religar o homem com Deus. Muito que bem. Então, quando você pensa naquela igreja que diz assim, você não pode ser religioso, você está quebrando o quê? A disciplina que existia no passado. Aquela disciplina de querer conhecer, de estudar, de estar envolvido com o conhecimento da palavra de Deus, de buscar a transformação, de buscar uma real conversão, de ser discípulo de fato, né? Então, a ideia dessa quebra da religiosidade, e a religiosidade como algo diabólico, demoniforme, contribuiu para o surgimento de cristãos comprometidos com o terrial, com o telúrico, com a solução do aqui e agora, né? E isso trouxe uma grande onda de cristãos sem compromisso, né, com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a evangelização, né, e com o seu próprio discipulado. Eu estava batendo um papo, né, com Davi, que está aqui conosco, falando, né, sobre o que tem acontecido, por exemplo, com as igrejas cristãs de hoje, em que as ideologias estão entrando, penetrando, né, e dominando muitas pessoas. Por quê? Porque o estudo bíblico passou a não ser interessante. O que passou a ser interessante? O show, né, o show daquele cantor, a pregação daquele pastor engraçado, ou a pregação daquele indivíduo, né, que conta piadas, não depauperando aqui o que eles fazem, o que eles pregam, ensinam, mas o fato é que as pessoas estão buscando entretenimento. E nós sabemos muito bem que a multidão seguia Cristo por causa dos milagres, por causa da multiplicação dos pães, por causa da multiplicação dos peixes, por causa do Falmatzen, né, a operação do maravilhoso, do espantoso. Mas quando Jesus começava a dizer assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me, ele olhou para o lado, não viu a multidão, e ele perguntou para os discípulos assim, vocês também vão me deixar? E aí Pedro tomou a palavra e disse, não, Senhor, para quem iremos nós, se tão somente tu tens as palavras de vida eterna? Então a única forma da igreja cristã vencer esses fenômenos da aversão, da inversão, é voltando o seu coração para o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Processo de ensino-aprendizagem. Pense nisso, você que está aí longe, né, da casa de Deus, e você, pastor, que pegou essa veia de tornar a palavra de Deus desimportante na seara evangélica. Que Deus te abençoe. Vamos ficando por aqui com o nosso lindo Oi Paz!